é sempre bom a gente ouvir outras opiniões. Eu quero agradecer muito a participação, o doutor Diogo Francisco Sacramento Oliveira, um jovem criminalista com ideias novas. Até eu vou fazer um comentário. No meu tempo, faz muito tempo, a gente não ouvia, praticamente, a gente não ouvia falar em homofobia, essas coisas, na faculdade. Né? Uhum. Claro, sempre existiu, isso é bíblico, mas não havia muito interesse, né, por parte do judiciário em destacar isso como é hoje, né? Hoje a homofobia é crime, hoje a homofobia o cara vai para cadeia. Apesar da existência desses grupos neonazistas, eu não gosto nem de falar esse nome, é uma coisa horrível. Doutor Diogo, a lei finalmente chegou e veio para melhor? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, João, a todos os telespectadores. Foi o que você falou, né? Talvez na sua época esse assunto não fosse tão abordado, mas isso até pode ser colocado como uma evolução até da nossa sociedade. Era uma falha antiga, né? Exatamente. Nessa época, possivelmente o racismo, né, que a gente ainda vê hoje, que ainda acontece de diversas formas, ainda fosse talvez um tema ainda que necessitaria ser mais bem superado, né? A Lei Afonso Arinos, no meu tempo a gente só estudava a Lei Afonso Arinos. A hipocrisia no Brasil, vamos colocar a hipocrisia em primeiro lugar, com o negócio de racismo, era tão evidente, tão forte, que quase que deixou em desuso a Lei Afonso Arinos. Sem dúvida. Não se ouvia a aplicação rigorosamente a Lei Afonso Arinos, por situações outras. Sim. Agora, a da homofobia, como é que vocês estão, essa nova mentalidade jurídica do país está encarando esse avanço? Na minha opinião, um avanço. Sim, sem dúvida. Essa conversa, ela sempre inicia principalmente, você falou do tribunal, da sociedade para o tribunal. Isso. E a partir do momento que esses grupos começaram a ganhar força, começaram a ter voz, né, a igualdade que está prevista na Constituição começa a ser mais bem aplicada, aí vai para um segundo passo, né? Você dá voz, as pessoas reivindicam e a partir dessa reivindicação é uma situação que não era pouco falada também, porque que você falou, existe até um véu de uma hipocrisia em cima desse assunto. Só que a partir do momento que a sociedade começou a abrir os olhos, começou a ver que tão odioso quanto é a prática de um crime de racismo, como era antigamente a prática de crimes relativos ao nazismo, essas coisas, que tão odioso quanto você cometer um crime baseado pela cor de pele da pessoa, pela religião, também é baseado na condição sexual, né? Claro. E aí se abriu esse leque, foram colocadas as cartas na mesa e acabaram se percebendo que existia uma lacuna muito importante no sistema jurídico, né? Porque a homofobia em si, o ato da homofobia em si, infelizmente ela ainda não entra no rol do que tem na lei de crimes raciais, que é a lei 1819, se não me engano, que é de 89. E ali fala exatamente em criminalizar a discriminação por condição de orientação de gênero, né? Por exemplo, homem, mulher, raça, credo, fala até em orientação regional. Também que é algo que... Um país das dimensões do país da dimensão como nós, a gente sabe, principalmente Nordeste, Norte, população como nós, mas não acaba tendo essa lacuna de não tratar especificamente da homofobia, né? Hoje em dia o termo mais, você vê como as coisas vão evoluindo, como a sociedade vai evoluindo, até homofobia já quase não se usa, se fala em LGBTfobia, né? Para exatamente... São várias, porque são várias opções, né? São várias opções. Tem a questão hoje em dia também dos transgêneros, né? Que se falou aí na novela, que até esse caso que teve uma novela é um caso que ele pega até todos os casos, que é uma mulher que é trans, só que ao mesmo tempo ela não é homossexual.
Uma mulher que se vê como homem, mas que continua tendo preferência sexual, heterossexual. Então, assim, hoje em dia tá é complicado, sem dúvida. E o direito, sem dúvida nenhuma, ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar essas reivindicações da sociedade. É latente, ele tem que acompanhar. Apesar de certas coisas do direito que eu não sei se no meu tempo era muito antigo, se hoje é muito deslavado. A própria justiça que prende, bota na rua. Um ministro tem uma interpretação, o outro tem outra, e os dois ficam se digladiando publicamente através da televisão. É uma farra, a farra do boi. Mas, doutor, me choca, me constrange, como eu falei na abertura, um fato. Eu tenho aqui um dado, que o senhor, claro, tem também, 277 homicídios. E contando, né? E contando. Não, e outra, nem todos foram registrados. Tem, como o senhor mesmo disse, em alguns lugares aí, que o sujeito é vítima lá nos grotões, não tem nem delegacia, não tem nada, enterra o cara lá. Ou a delegacia não tem condições de investigar o motivo real da morte, mas vamos dizer, em números redondos seria quase 300, quase um por dia a nível de Brasil. Enquanto que nós temos no estado de São Paulo e o Sudoeste, um por dia. Aí é o ponto que eu quero tocar. E até eu faço um apelo aos coleguinhas. A coisa viralizou, vamos usar um termo, de tal forma, a coisa se tornou tão recorrente que a imprensa já não está dando cobertura. Eu não vejo uma vez por dia nos jornais, o senhor também não deve ter aí, mas a ONG está afirmando. Então, esse crime bárbaro, perverso, desse travesti, a paulada, sabe? Então, estão surgindo, doutor. Eu sou do tempo que existiam os chamados pé de pato. Pé de pato é um grupo, né, que se reuniam e saíam, os justiceiros, saíam fazendo justiça na periferia. Agora está havendo um grupo que se dedica aos transexuais, transgêneros, o LGBT, né? Isso, LGBT. Então, mas com uma perversidade, esse grupo se reúne para ir lá matar um travesti? A gente fica até sem palavras, né? É muito triste quando esse tipo de coisa acaba caindo na vala comum. Isso. Né? Hoje foi se transforma apenas numa estatística. O mais importante é que sempre haja uma política pública voltada à prevenção desse tipo de crimes. Né? Porque se aconteceu fatos como esse, infelizmente essa vida não vai mais retornar, mas é super importante que tenhamos uma política pública para a prevenção desse tipo de crime. Esse tipo de grupos neonazistas, enfim, eu acho mais curioso que antes, talvez esses grupos funcionassem na clandestinidade. Eu acho tão curioso que hoje em dia não. Você vê isso falado abertamente nas redes sociais. Absurdo. E esses grupos têm páginas e se reúnem e não são investigados, né? E é tão absurdo, como o senhor coloca, que não precisa nem muita investigação, porque eles, quando andam na rua ali na Avenida Paulista e tal, carecas, tatuagem, alguns põem suástica no braço, eu já vi isso. Então não depende de uma investigação para descobrir. É só ir lá na Paulista, você acha. Sem dúvida. O ABC tem lá um grupo antigo, né, de neonazistas. Então, realmente, o senhor acha que a justiça vai chegar a ponto de aprofundar nesse sentido? Olha, eu tenho muito mais esperança, né? É mais aquela coisa, a esperança de imaginar que amanhã a gente vai ter um dia melhor, porque você vê a falta de uma política pública, a falta, às vezes, do Estado encarar isso de cara limpa. Reconhecer como o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que existe um problema. Não daria avestruz. Exato. Aí você vê como esse tipo de coisa, existem alguns até projetos de lei para que esse tipo de crime seja punido de forma mais rigorosa do que um crime comum. E por que esse tipo de crime tem que ser punido como um crime mais rigoroso do que um crime comum, né? Até recentemente teve um humorista
que ele fez até uma brincadeira, desse número que você falou, 300 por ano. Então eu prefiro ser gay, que só morre em 300, do que ser, né? Hétero. Mais assim, do que ser hétero. Só que assim, ninguém morre por ser hétero. Nossa. Exatamente. Morre por quê? Porque se diz, enfim, existem diversas... Esse tipo de crime, eles estão matando em razão da condição social. É que a gente fala do elemento subjetivo. Uma pessoa que olha para outra e entende que ela deve perder a vida apenas por causa da condição social, ela merece ser punida com rigor maior do que, enfim, do que um crime comum. Essa, por exemplo, já é uma manifestação do Estado claramente dizendo: não suportamos esse tipo de prática. Esse tipo de prática não se coaduna com os princípios que nós estabelecemos. Então é de suma importância que essa discussão, você está de parabéns até pelo espaço de colocar esse assunto na mesa para que essas políticas públicas e essa evolução legislativa caminhem para esse sentido. Bom, nós temos que levar em conta, Diogo, um outro fato paralelo, que na minha opinião também foi, de certa forma, um avanço da nossa jurisprudência, vamos chamar assim, as novas, foi homologado pelo presidente Temer agora, recentemente, as novas posturas do Código de Trânsito. Racha agora é cadeia inafiançável. Se alguém for pego com qualquer substância, como é que chama? Psicotrópica ou coisa parecida, bebida, tudo, também não tem mais negócio de bater na delegacia, pagar uma fiança e ir embora. Se tiver morte, então, esquece. Foi um avanço, não foi, doutor? Sem dúvida nenhuma, principalmente até para o mundo jurídico, para a advocacia, porque se por um lado você tinha uma reivindicação justa da sociedade, né, do trânsito também que mata muita gente e fere vidas, só que a discussão, isso na justiça, ela tinha um pouco de discussão, porque foi aquela coisa, como está na lei, é muito brando porque a sociedade quer. E aí começaram a se criar entendimentos que, ao meu ver, acaba sendo até equivocados, né? Para tentar adequar o que a sociedade quer na lei. Só que o ideal é sempre que a lei seja sempre o mais objetiva possível, o mais taxativa possível, para não cair nessa interpretação. Porque um juiz tem uma interpretação, outro tem outra. Acontecia esse tipo de crime, tinha juiz que achava que se tratava de um homicídio doloso, né? Com intenção de matar, sem dúvida. Isso. Num racha, o garoto morreu, faz 10 anos e não foi azul ainda. Se entende que é homicídio doloso. Mas nesse mesmo caso tem outros casos que ele entende não, que é culposo, né? Aí essa lei ao menos serviu para pacificar essa questão. Aconteceu o homicídio, mesmo que seja culposo, sem intenção de matar, ele vai ter um rigor na lei maior do que era antes. Não vai ficar barato. Não vai ficar barato. Então, a primeira consequência é que, se for pego, já não cabe mais fiança. Isso. Então, no mínimo alguns diazinhos aí na cadeia. É evidente, pode ter uma liberdade provisória e tal, mas não vai entrar, não vai sair pela porta da frente mais. Isso aí com certeza vai acontecer. Doutor Diego, quero agradecer e estender os agradecimentos ao escritório de Sociedade de Advogados Romeu Tuma. Isso. Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior. Meu amigo pessoal, e quero já, por favor, seja portador de um convite para que ainda nas próximas edições a gente tenha a presença do Romeu Tuma. Tá sabendo alguma coisa da eleição do Corinthians para falar nisso, não? A eleição do Corinthians tá mil, né? Tá, né? Tá mil. Quando vai ser? Vai ser no começo de fevereiro. Acho que 8 de fevereiro. Romeuzinho, vamos lá, vamos ganhar essa parada, né? Vamos. Não, o Coringão merece. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, doutor Diogo. O programa está à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade. E nós estaremos aqui sempre trazendo o nosso Brasil Verdade pela Rede Brasil de Televisão. Um grande abraço, até sábado, se Deus quiser. Muito obrigado.